Então, nesse momento, elevemos o nosso pensamento ao alto, aos céus, pedir uma proteção divina, celeste, para esse estudo, para todos os lares que aqui estão conectados. Pedimos a presença dos nossos mentores espirituais que nos acompanham, para que seja de fácil entendimento as lições aqui estudadas e que nós consigamos levar isto para o nosso cotidiano. Às vezes muito simples, porém são complexos. Cada ensinamento é um exercício diário. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, se conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Então, nós vamos continuar o nosso estudo, A Fé que Transporta a Montanha, a segunda parte, que nós já estudamos, a primeira parte. A parábola da figueira que secou. Jesus, saindo de Betânia, teve fome e foi até a figueira e não achou os figos. A figueira significa aquilo que nós viemos para realizar. Nós viemos fazer alguma plantação de algo, da bondade, da misericórdia, do esclarecimento, do pão de cada dia, do agasalho. Cada um de nós aqui tem uma missão específica para ser realizada. Ao sair do mundo espiritual, nós recebemos uma missão ou familiar ou qualquer uma atividade. Todos serão chamados. Todos. Todas as almas, todos os espíritos serão chamados. E quando não se acha essa luz no ceareiro, no trabalhador, ou na religião, ou naquele que ensina, ou naquele que orienta, ou no professor, alguém que não cumpriu a sua missão, ele não tem o fruto. Ele não tem como distribuir algo, porque ele não tem. E ninguém como ti, e que ninguém coma de ti algum fruto. Então, como que você vai distribuir algo que você não tem, que você não realizou? Todos nós temos algo a doar, algo a distribuir. A força moral é a maior força. Nós podemos doar a força do bem? Sim. Mas a força moral, o fluido de coragem, de abnegação, de luta e de reforma, é a melhor força que nós temos para realizá-lo. Então, é isso que nós, médios, viemos fazer. Não podemos ser a árvore seca. E Jesus dizer que ninguém coma o fruto de ti. Essa é a nossa realidade. É isso que nós estamos aqui para fazê-lo. E os discípulos então disseram: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Maldição é a palavra, o conjunto de palavras que revela a vontade de algo negativo que aconteça. Empregação, uma praga. A mais comum que nós vamos ver as pessoas rogarem praga nos outros, que vai para o inferno. Que vai para o inferno. Quer dizer, lança um fluido infernal, maldoso, que aquilo será ruim, vai fechar, vai neutralizar, vai impedir, vai ser escuro. Vai a merda. É muito comum as pessoas falarem isso para os outros. Em qualquer lugar. Brincadeiras, brinca. Só que isso é mal. Nós não podemos usar esse tipo de ação
que vai causar dano às pessoas. Eu quero mais que se apodreça. Eu quero mais que fique com fome. E as pessoas, então, lançam a fome, a miséria, as pragas, a doença. Ela merece ficar doente, ela merece o câncer, ela merece o que está passando. Então, nós lançamos essa semente. E quando Jesus fala que ninguém coma de ti, é esta semente. A semente maldosa. Nós não podemos engolir e deixar que essa semente maldosa caia sobre nós e a nossa família. Quando as pessoas dizem, seu filho não presta, seu filho é ignorante, seu filho é desinteligente. É uma forma de falar. Se essa forma não for produtiva, e você não girar e não modificar essa prova, é algo lançado, é um desejo, é uma falsidade. Então, nós devemos ter sempre a palavra doce, altruísta, corajosa para a pessoa. Não fale algo que vai deprimir, que vai humilhar, que vai ofender. Porque você, além de lançar esse fluido, você ensina ao seu redor os vivos e os mortos a serem malcriados, maus, perversos e vingativos. Então, a nossa palavra, nós temos que avaliar o alcance da nossa palavra. Sempre. Eduque você primeiro. Eduque toda vez que você cometer um erro, em que você lançar algo com brincadeira, porque a maioria das pessoas brincam e outras amaldiçoam com uma grande frequência de maldições. E Jesus fala, tendes fé em Deus? O agente, que é o médium do fluido vital, que é o nosso ectoplasma, que são energias que nós buscamos para realizá-lo. Nós buscamos o fluido universal, a energia de Deus, das estrelas, do cosmos, do sol, do firmamento. Esse fluido universal é um grande agente. E tudo que nós falamos dentro dessa energia, ela cria vida. E ela vai. E ela se lança. Então, o médium tem que tomar cuidado no que lança para ele e o que ele lança para os outros. Com o seu desejo, ele realiza. O pensamento é tudo. Então, nós temos que realizar um bem maior. Não deixe que o mal te feche, que o mal te bloqueie, que o mal te deixe em situações dolorosas, doente ou enferma. Busque onde você pode trabalhar, calma, tranquila e serena. Não deixe adentrar as maldições e os erros e as maldades das criaturas dentro do nosso lar. As montanhas são os problemas do cotidiano, as dificuldades do caminho, as resistências da vida. E Jesus disse, tira-te daí e lança no mar. Olha a grandiosidade. Como nós não compreendemos, até hoje a gente ouve as pessoas que levam os espíritos para o fundo do mar, enfia lá para baixo, só que um dia você vai tirar. Se você enfia os espíritos embaixo das águas, lá para baixo, lá para cima, onde você colocar, você vai ter que tirar. Então, já estou te avisando, onde você colocar, você vai tirar. Tira-te daí e lança-te ao mar. O que seria o mar? A tradição antiga, mar dos fluidos. Então, o mar era o mar das águas, né, do ar, mar da terra, do fogo, dos oceanos. Era água, terra e ar. Então, lança os espíritos
nisso daí. Tira desse local e põe no outro local. É o que ele está ensinando a nós, a doutrina dos espíritos. Você pega os espíritos, você socorre, você limpa, você higieniza, restaura e leva para uma coluna espiritual. É isso que Jesus quis dizer. É isso que ele quis ensinar. Para o médium, o que um médium vai tirar da família dele, daquilo que está ao seu redor? A indolência. O que nós temos hoje ao nosso redor? Uma multidão de povo indolente, que não quer nada com nada, improdutivo. Os desgostos. Todo mundo é desgostoso com a vida, desgostoso com tudo. E esse fluido impregna a submissão. Os espíritos que não querem autolibertação, querem ficar submisso, subjugado por uma ideia, por um pensamento, pela família, seja lá o que for. Nós somos livres. Nós temos que trabalhar com a atitude de crescimento, de libertação da alma. O medo. Nós temos que tirar o medo da nossa família. A perturbação do medo é uma das piores perturbações. Então, quando seus filhos tiverem medo, medo da vida, medo do trabalho, medo da escola, medo da prova, medo de fazer alguma coisa, você tem que tirar o fluido do medo e os espíritos medrosos. Porque todo pensamento atrai companhias espirituais. A preguiça é outro ponto fantástico. Hoje a preguiça reina. Tem que trabalhar na preguiça, na incerteza, na lassitude, na prostração, no abatimento, na inconstância daquele que faz um dia, no outro dia não quer fazer mais. Um dia limpa, no outro dia não quer limpar. Na fraqueza, na fadiga, está sempre fatigado, sempre infeliz. No cansaço, no tédio. Tudo isso é fluido. Fluido. Então, você tem que trabalhar e nós temos que ser específico. Quero tirar a preguiça. Quero socorrer os espíritos preguiçosos. Quero tirar a fraqueza. Quero socorrer os espíritos fracos. Quero tirar o tédio. Quero socorrer os espíritos que estão envolvidos com o tédio. Então, nós temos que ser específico. Médio tem que ser específico. É você que faz. Os espíritos são auxiliares. Lançar ao mar. Os espíritos é um trabalho dos fluidos. Quando nós colocamos os espíritos na bacia, neste grande laboratório, neste local de repouso, para retirar esses fluidos intoxicantes, para podermos auxiliar os espíritos. Os vivos é a mesma coisa. É a mesma coisa o processo de socorro dos vivos. Porque eles ficam impregnados dessas energias e não conseguem trabalhar. Então, o médium tem que tirar essa passividade, essa instabilidade, falta de firmeza, de princípio, de opinião, mobilidade, inconstância. Hoje nós temos, as crianças estão assim, passivas adiante do mundo, aceitam tudo. Não existe uma avaliação do certo e do errado. Então, nós temos que iniciar o diálogo, a conversa, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Há de dialogar. Mas a maior força do trabalho está no espiritual. Para vencermos, é no espiritual. Pode ficar calma e tranquila na aparência terrena.
Mas no espiritual, você trabalhe com garra para vencer essa falsidade, essa hipocrisia, as pessoas com duas caras, com duas aparências, aparência que é boa, mas não é boa, tá? Finge na nossa frente, fazem as coisas erradas pelas nossas costas. Então, nós temos que avaliar, nós temos que passar por uma reflexão de tudo isso nas nossas vidas. Tirar esse mar de fluidos negativos que nos envolve, das pragas, das maldições, do desejo, da má vontade das criaturas. E Jesus disse: tudo o que disser, tudo o que houver dito, acontecerá. Quer dizer, tudo que você deseja vai te acontecer. Tudo. Então, somos nós donos do nosso destino. Somos nós que decidimos o bem ou o mal sobre nós. Então, tudo que você pedir vai acontecer. Se você nada fizer, os outros deixarão cair em cima da sua cabeça aquilo que eles querem. Ou você faz com que você tenha dono de si mesmo, ou os outros vão pôr tudo o que quiser em cima da sua cabeça. É isso que médium tem que pensar. Será que é isso que eu quero? Que os outros comandem a minha cabeça, o meu destino, a minha vida, o meu trabalho, a minha missão? Cada qual que cuide do que é seu. Eu vou cuidar da minha. Eu vou cumprir a minha meta. E cada qual que cuide do que é seu. É o problema particular de cada um. O que é um médium improdutivo? Os que aparentam propensão para o bem. Que perto de você são bonzinhos, aparenta que vão fazer o bem, só que nada produzem, nada realizem de bom. Então, se nós pararmos e nós vemos que a improdutividade moral, ética, de trabalho, de crescimento, não está funcionando, tem algo errado. Tem algo errado. Nós precisamos de pessoas que produzem o bem, que encham de alegria, que encham de felicidade, que nos curam, que nos abençoam, que nos fortalecem. As palavras trazem um verniz superficial. Aparentam que são boazinhas. Espírita, fica acordado. Não deixe te enganar. Essa vozinha mole, boazinha, mansinha, pacifiquinha. Gente, cuidado com isso. Essa falsidade nós não precisamos. Não precisa de coisas ruins e falsas. Nós precisamos de pessoas boas, fortes e corajosas, dinâmicas, que nos ajude a vencer. São utopias, sistema ocos. Pessoas que querem ensinar para nós uma coisa que não existe. Orientar um sistema oco, que não tem nada que produza. Doutrinas carentes de bases sólidas, que não vai falar para nós que a vida continua após a morte, que as almas vão ter que voltar. Olha para a nossa família, tá todos os nossos parentes voltando. E muita da nossa família estão voltando com casca e tudo. Do jeito que morreram, estão voltando o pessoal de novo. Nem foram para as colônias, nem foram para o hospital, nem foram aprender nada, do jeito que estava do lado de lá, puf, tipo lado de cá. E vem com tudo. Vem com as imperfeições, vem com as raivas, vem com os ódios. Não pode nem olhar para nós, que já estão bufando. Isso é o passado. O socorro dado para os espíritos é rápido e eficiente. Nós, como vamos orientar um vivo, podemos chegar a 90 anos e não conseguir ter tirado uma pedra do caminho. Porque se a bendita da alma não quiser, a gente não muda o vivo.
Por que os mortos são fáceis de mudar? Porque atinge o perispírito, atinge o duplo etéreo, atinge a alma. É como um raio que penetra dentro dele e ele se toca. E o vivo, ele tem a couraça do corpo que não deixa tocar. Se ele não quiser, você não pode invadir. Não existe essa invasão de uma pessoa. Mas os mortos, quando ele chega do lado de lá é muito duro, muito difícil, ele quer prece, ele quer algo que o alivie. E na hora que nós fazemos a prece, essa luz emana e penetra no seu perispírito a energia do Criador, de Jesus, enfim, de todos os espíritos. Sem a solidez da base doutrinária. Então, nós não podemos viver de utopias, de algo que não vai acontecer. Ninguém vai entrar no céu assim, só porque ficou aqui na Terra sem fazer nada. Essa história que morreu, virou gente, é bonzinho. Não, quem é bom é bom. Quem é bom, morre e com certeza consegue uma saída. Porque ora muito e tudo mais. Mas o que acontece com os bons, que a hora que morre tem uma dificuldade muito grande? A família fica chamando o bendito dos bons. Chama aqui para baixo. Pensa que ele virou santo, que ele já está pronto para resolver os problemas da família. E aí ele leva algum tempo para ele poder socorrer. E é por isso que o médium familiar deve evocar seu anjo guardião, seus protetores, seus familiares, pai, mãe, tios, avós, para que eles estejam prontos. Ou se eles ainda estão se recuperando, estão estudando, estão se preparando, equipe de trabalho para retornar e ajudar a família. Mas o que mais ajuda a família são os espíritos familiares. Familiares, não esqueçam disso. Pais, mães, tios, avós, filhos, irmãos. A família ajuda a família. Essa é a parte mais importante. Mas para a família voltar para ajudar, nós temos que ajudar a família para que eles retornem em boas condições de trabalho. Que proveito tiraram elas do que escutaram? Quando nós falarmos do Evangelho para a nossa família, nós temos que ter bases sólidas, porque o Evangelho não é para os outros. Não é para os outros, o Evangelho é para nós espíritas. O Evangelho dentro do nosso lar, ele é de suma importância. Para mim, para vocês, para todos nós. Se você pegar o Evangelho para você ler hoje, o que você leu há 10 anos atrás é um outro Evangelho. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, qualquer uma da obra básica, até as obras do Chico. Que se você pegar agora para ler, você fala, mas parece que eu não li isso. E não leu mesmo. Porque naquela época nós estávamos obsediados, não conseguia ler, não conseguia entender, se esforçava, mas também não entendia. Então, quando nós estamos obsediados, a gente não entende direito. Aí, quando a gente melhora, fica mais clara, mais precisa, a gente vê, percebe as coisas ao nosso redor. A falta de fé produtiva que abala as fibras do coração. Então, é a nossa mente que vai mudar os nossos filhos. Não é o falar, é a vibração do nosso trabalho. Por essa razão, o médium tem que trabalhar, tem que socorrer a sua família, tem que socorrer os seus filhos, tem que estudar e se preparar para frequentar as reuniões mediúnicas, para socorrer os seus filhos, para socorrer a sua família, seus entes queridos. Isso é de suma importância. E isso daí não é grande centro. Se você tiver um núcleo com 3, 4, meia dúzia de pessoas, no máximo 8, você tem um melhor grupo espírita. Melhor grupo espírita.
Os grupos de Kardec eram de 6, 8 pessoas. Todos os grupos de Kardec. É só ir lá. Porque os grupos maiores é muito faniquito dentro deles. E a desarmonia não nos deixa trabalhar adequadamente. Jesus condena a esterilidade. Quer dizer, se você não trabalhar, ficar estéril, inútil, o que você vai fazer? Médios que nada produzem, que deixam secar até as raízes a sua missão e a sua responsabilidade. Então, quando nós não temos essa seiva de produtividade, seiva para modificar, nós não modificamos a nossa família. E aquilo que nós aprendemos no passado, procurar as pessoas, para que elas nos dessem essa seiva, isso é só no início. É a mudinha. Você vai buscar a mudinha do bem, a mudinha da caridade, a muda da bondade, da misericórdia, da fé. Mas depois é você que produz. E é isso que nós temos que começar a trabalhar dentro de nós. Médiuns produtivos, dotados de faculdades para esse efeito. Quer dizer, aquele que produz, ele traz a mediunidade dele, o conhecimento para produzir. Cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual a seus irmãos, entre vivos e mortos. Está lá no Evangelho. Porque isso aqui é texto do Evangelho. Então, quando o médium está pronto, ele vai fornecer o alimento. Ele não será uma árvore seca, mas ele terá a seiva dos fluidos para distribuir e modificar. E é isso que é importante. Então, nós vamos sempre trabalhar no sentido de crescimento da nossa mediunidade para sermos médiuns produtivos. Produzir com a nossa mediunidade, realizá-los mais rápido possível a nossa missão. Nos tempos atuais, hoje, o agora, na renovação social, multiplicam-se em números gigantescos. É a hora dos médiuns produtivos. É a hora dos médiuns trabalhadores. É o médium agora em missão, para que se abunde o alimento em toda parte, em todos os países. Então, o médium vai aparecer em todos os países, em todos os lugares, em todas as nações, em todas as religiões, em todos os credos. E nós temos, como espírita, o compromisso de auxiliar a mediunidade para que ela se cumpra aquilo que ela veio fazer. Esse é o destino do espiritismo. Ensinar o que fazer com os médiuns. Nós não somos uma religião. Nós somos uma doutrina de filosofia, de moral e de ética. Todos os médiuns são chamados. O chamamento virá para todas as religiões, para todos os credos e para todas as nações, em todas as classes sociais, médiuns ricos, médiuns pobres, médiuns grandes, médiuns pequenos. Se, porém, eles desviarem do objetivo providencial que lhe foi concedido, empregando essa mediunidade em coisas fúteis, colocando a serviço de interesses mundanos, nós seremos cobrados. Então, o nosso trabalho, e eu sei e posso falar com segurança, que quando o médium começa a trabalhar por ele, pela família, pelos filhos, pelos entes queridos, o seu trabalho é grande e gigantesco. É realmente grandioso quando nós começamos a auxiliar a nós e a nossa família, recusando de utilizá-los em benefício dos outros. O que significa isso? Toda vez que o nosso filho ele vai na escola, ele traz espíritos da escola.
Toda vez que eu vou no mercado, eu trago o espírito do mercado. Toda vez que eu vou na praia, eu trago espíritos da praia. Toda vez que eu vou no restaurante, eu trago os espíritos do restaurante, da farmácia, da rua, das estradas, de qualquer lugar. Nós, médios, não só cuidamos da nossa família, como socorremos a todos aqueles que adentram ao nosso lar em busca do socorro, em busca do amparo espiritual. E se nenhum proveito tiraram da sua mediunidade para si mesmo, então o médium tem que tirar proveito da sua mediunidade para o seu crescimento, para a sua evolução, para a sua paz, para o seu desenvolvimento. Deus lhe tirará o dom que se tornou inútil e consentirá que se torne presa dos maus espíritos. Quando nós, médios, não trabalhamos, nós ficamos obsediados. Todo médium sabe disso. A obsessão, existe um fechamento da nossa mediunidade. Porque vem um espírito mau, ele fica do nosso lado. E ele lança os seus fluidos ruins e maléficos pelos nossos centros de força. Daí a pouquinho vem outro e lança seus fluidos maléficos no centro de força. E aí aquela junção de meia dúzia de espíritos maus acaba fechando, desde o nosso coronário, todo o nosso corpo físico. Então, nós ficamos envolvidos naquele fluido, naquela fumaça, naquela fuligem, e deixamos de receber energias curadoras, as energias vitais. Por isso que nós caímos na ação dos maus espíritos, porque nós não somos capazes de receber nem o nosso protetor, nem o nosso anjo de guarda, nem a nossa equipe de trabalho para solucionar aquilo que viemos solucionar. Encaminhar os espíritos para a consolação, regeneração e redenção. Então, o médium tem que tirar os espíritos preguiçosos, refazer os corpos perispiritual de todos os espíritos, inclusive seu médium, seu. Desconsagrar, desmagnetizar, limpar e refazer. Então, o médium tem que limpar a si mesmo. Se tiver toda a fé a ponto de mover as montanhas, mas se não tiver amor, nada sou. Então, se você não trabalhar com o amor de Deus, você não vencerá. Vai buscar a partícula divina para você poder vencer. Deus, soberanamente justo e bom. Pedir ao grande mestre Jesus, mas Deus é fundamental.